Olá! Daremos hoje início ao conteúdo de estatística e, portanto, hoje nós estaremos abordando os primeiros conceitos relacionados aos termos de uma pesquisa estatística. Vamos falar de alguns conceitos, o que seria uma pesquisa censitária ou uma pesquisa amostral e o espaço amostral de uma pesquisa estatística. Para a gente abordar esse assunto, a gente vai usar, claro, uma pesquisa ou pesquisas estatísticas. Na semana passada, na Secretaria de Educação, foi a Semana Maria da Penha. E essa semana acontece justamente para a gente discutir um pouco mais sobre essa lei, né, e a questão da violência contra a mulher. Então, vocês devem ter visto, ou se vocês digitarem no Google, vocês vão ver diversas matérias, né, falando sobre a violência contra a mulher. Então, por exemplo, essa primeira. Com restrições da pandemia, aumento da violência contra a mulher é fenômeno mundial. Como que ele sabe disso? Por dados estatísticos, tá? Outra reportagem, violência contra a mulher, a pandemia dentro de casa. Durante o isolamento social, mulheres que já eram vítimas de violência doméstica se viram obrigadas a dividir a casa com seus agressores. Uma outra reportagem também. E mais uma, chamadas para 190 com casos de violência doméstica aumentaram durante a pandemia. Significa o quê? Que durante a pandemia houve um aumento dessa situação de violência. E para tudo isso, esses dados foram coletados, logicamente, de forma estatística, né? Bom, observem então que esses três exemplos, né, que foram dados, eles se tratam do que a gente chama de uma pesquisa censitária. Por quê? O que significa isso? Esse tipo de pesquisa, a pesquisa censitária, ela envolve todos os participantes. Então, ali no caso, foram consideradas, né, para essas três notícias, pesquisas que envolveram todas as mulheres violentadas, ou pelo menos todas que fizeram queixa, né, que registraram queixa. E esse tipo de pesquisa é diferente do que a gente chama de pesquisa amostral. A pesquisa amostral, ela já é um outro tipo de pesquisa em que envolve apenas alguns indivíduos, e esses indivíduos representam o todo. De uma forma mais visual, então, considerem o seguinte: o verdinho é a população estatística, ou também chamado de universo estatístico, ou seja, são todos os integrantes que participam dessa pesquisa, ainda que indiretamente vocês já vão entender o que eu estou falando. O azulzinho são, de fato, os participantes da pesquisa, os que foram ouvidos, os que foram entrevistados. Então, quando a gente está falando de uma pesquisa censitária ou um censo estatístico, o que a gente está dizendo é que esse universo, essa população estatística, ela coincide exatamente com os participantes da pesquisa. São as mesmas pessoas, então todos os participantes, todos os indivíduos que estão nesse universo estatístico foram ouvidos, participaram de fato dessa pesquisa. Quando a gente está falando de uma pesquisa amostral, esses participantes da pesquisa, eles são apenas uma parte da minha população ou do meu universo estatístico. Então, por exemplo, se eu apresentasse a vocês uma pesquisa de a população brasileira, toda a população brasileira, ou 90% da população brasileira tem um ensino fundamental completo. O que acontece nessa pesquisa? Será que todos os indivíduos da população brasileira foram ouvidos? Todos, absolutamente todos? Não, seria inviável, né? A gente fazer uma pesquisa com todos os indivíduos. Então, o que a gente faz? A gente retira alguns indivíduos, né? Alguns brasileiros para responder essa questão. E a partir dessa pesquisa, então, se estende ao Brasil inteiro. Nesse caso, a gente fala então que essa amostra que seriam os participantes da pesquisa, esse azul, precisa ser uma amostra representativa. Então, ela precisa de fato
representar o conjunto todo, porque senão ela pode dar uma margem muito grande, né, para a gente cometer erros nessa nossa pesquisa. Então, que fique bem claro que a pesquisa censitária ela é feita com todos os integrantes, enquanto que a pesquisa amostral ela é feita apenas com alguns indivíduos. E esses indivíduos vão representar o grupo todo. Como eu falei, então, a pesquisa amostral ela precisa ter uma amostra representativa, né? Uma amostra que represente bem o grupo todo. Então, essa amostra, esses indivíduos, eles podem ser escolhidos de algumas maneiras. A primeira maneira seria uma amostra aleatória simples. Isso significa o quê? Que os elementos dessa amostra, então os indivíduos, eles vão ser escolhidos ao acaso, tá? Aleatoriamente. Eu não tenho um padrão exatamente, eu vou escolher aleatoriamente. Nem sempre dessa maneira fica uma amostra representativa, porque, né, tá ao acaso. Mas às vezes ela é interessante também. Uma outra forma da gente escolher essa amostra é a amostra sistemática. Nesse caso, a gente organiza os elementos, né, todos. Então, por exemplo, faz-se uma fila, se eu estiver fazendo uma pesquisa com os alunos de uma escola, né, faz-se uma fila, e aí organiza os elementos. O primeiro elemento você escolhe, e os outros, eles são escolhidos periodicamente. Então, por exemplo, de 10 em 10, né? Eu vou selecionar os alunos, a cada 10 alunos eu seleciono para fazer uma determinada atividade. Então, isso seria uma amostra sistemática, tá? Em que já não é tão aleatório assim, né? Tem uma organização. E, por último, uma amostra estratificada. Então, quando uma amostra é estratificada, a gente divide essa população em grupos parecidos, tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa com a população brasileira, eu poderia separar em grupos, de repente, por idade ou por gênero, né? Depende da minha intenção da minha pesquisa. Então, eu vou dividir esse grupo vou dividir em grupos parecidos, e aí dentro de cada grupo eu vou selecionar indivíduos aleatoriamente, e esses indivíduos vão estar representando esses subgrupos. Então, no geral, o que acontece? A gente vai ter uma amostra, né, da população inteira, né? Já que eu tenho essas amostras por grupo. Então, essa seria a amostra estratificada. Vamos falar agora sobre a variável e os tipos de variável de uma pesquisa estatística. Então, para isso, a gente vai retornar ao nosso exemplo, né, das notícias aí sobre a violência contra a mulher. Então, em uma dessas pesquisas, uma dessas reportagens, foram apresentados esses dados aqui. Os homicídios de mulheres fora da residência caíram 3,3%. O número de mulheres mortas por arma de fogo fora da residência aumenta 6,2%. Os homicídios de mulheres dentro de casa aumentaram 17,1%. E o número de mulheres mortas por arma de fogo na residência cresce 28,7%. Então, percebam o seguinte: além de terem os dados gerais dos crimes, eles foram analisados segundo alguns atributos. Que atributos foram esses? Então, o primeiro deles é o local que o crime aconteceu, fora da residência, né? Então, nesse caso aqui, fora da residência, ou ainda considerando que além de ser fora da residência, também considerou a arma que foi utilizada. Então, foi um outro atributo. Considerou também a possibilidade, né, das mulheres que foram violentadas dentro de casa e ainda também a arma utilizada. Então, todas essas condições, elas são chamadas de variáveis. Por quê? Porque elas fornecem informações a mais sobre o conjunto de dados que nós temos. E nesse caso, essas variáveis são chamadas de qualitativas. Por que qualitativas? Porque elas estão trazendo informações, ou seja, qualidades ou atributos
em relação aos indivíduos, às condições em que o crime aconteceu. Então, toda vez que isso acontece, está se tratando de variáveis qualitativas. Se nós estivéssemos, por exemplo, fazendo uma pesquisa sobre a população brasileira, ou até mesmo sobre as mulheres, a gente ainda poderia analisar a etnia delas. Também a etnia ela fornece informações sobre esses indivíduos, então também são chamadas variáveis qualitativas. Por outro lado, nós temos as variáveis quantitativas, vem de quantidade. Essas variáveis, elas estão relacionadas a número. Então, tudo aquilo que indica números são as variáveis quantitativas. Então, por exemplo, se nós estivéssemos considerando a idade, a altura dessas mulheres, então, nesse caso, eu estaria avaliando as variáveis quantitativas, por quantidade, tá? Então, tudo que a gente representa com números são as variáveis quantitativas. Aquilo que a gente que não está relacionado aos números, então, são as variáveis qualitativas, ok? Por fim, vamos retomar então os conteúdos abordados, né? Os conceitos abordados nessa aula. Uma pesquisa, então, ela pode ser chamada de pesquisa censitária quando ela envolve todos os participantes, né? Todos os integrantes desse universo estatístico. Ou ainda, ela pode ser também uma pesquisa amostral, quando ela envolve apenas alguns participantes e esses participantes representam todos. Quando essa pesquisa é amostral, essa amostra ela pode ser escolhida de algumas maneiras. Uma delas é a aleatória simples, que é quando os indivíduos são escolhidos ao acaso. Outra forma é a sistemática, quando esses indivíduos são organizados, o primeiro é escolhido e os outros são escolhidos segundo alguma regra, por exemplo, periodicamente, ou algum outro tipo de organização. Ainda pode ser escolhida também de forma estratificada. Isso significa que a população estatística vai ser dividida em grupos menores, parecidos, e dentro desses grupos os indivíduos vão ser escolhidos aleatoriamente. Tudo isso de forma que essa amostra realmente represente o grupo todo. Dentro de uma pesquisa, a gente tem alguns tipos de variáveis analisadas. Essas variáveis, elas podem ser qualitativas, quando eu estou analisando algum atributo ou uma qualidade do meu indivíduo, ou quantitativas, quando eu estou analisando algo que se refere a um valor numérico, tá? Então, esses são basicamente os dois tipos de variáveis que a gente vai analisar nas nossas pesquisas. Por hoje era isso. Vocês podem agora ir para o formulário de vocês, para marcar a presença e também para ajudar a fixar esse conteúdo aprendido. No livro de vocês, esse conteúdo está lá na página 193 e vocês podem fazer o exercício número 1 para ajudar a fixar também. É isso, galera. Até a próxima!